É, a história, eu acho que isto é assim, a gente vai falando também. A história que o Francisco se refere é uma história que captou a curiosidade ali da minha sobrinha. Não sei se ela quer contar a história para toda a gente conhecer bem o enquadramento. Eu Faz um resumo rápido, toda a gente vai gostar de ouvir. Eu não ia fazer um resumo, porque a história é pequenina e com alguns cortes eu não retiro nada ao conteúdo e à essência da história e vou partilhar a leitura convosco. Então, a história é a do António Tratorista e Cristina, filha do Bong. A noite estava no início e os 5 amigos acabavam de se juntar. O Zito, o mais novo dos 5, nesse dia fora ao casundo. Manaminga tivera-lhe dito que havia alguém a capinar nas proximidades da lavra deles e fora ver. Nada melhor do que ver, para se ter a ideia mais precisa do que se passava, porque já havia quem lhe dissera que os terrenos do pai tinham sido vendidos em lotes e gente estranha andava por lá a abrir lavras. Andou toda a manhã pelo casundo. Vira que o terreno capinado era colado ao seu, mas não era o seu e aproveitava para limpar as suas palmeiras, tendo feito uma boa colheita de marufo que trouxera para o serão. Um marufo fresco, acabado de sair das palmeiras, ainda não tinha fermentado e estava um pouco doce. Mas ninguém se queixava. Havia uma conversa que andava a circular pela aldeia. O António Tratorista fizera das suas. O António aprendera a trabalhar com o trator de coronel naqueles bons tempos, em que não faltava nem gasóleo, nem cerveja. Faltavam peças de reposição, mas como também não havia mecânico, era mais fácil substituir a peça que se partira por um trator novo e, de trator em trator, o António tornou-se um belo tratorista, ou melhor, um operador de máquinas, que era assim que à frente do nome dele aparecia na folha de salários. A folha era escriturada em computador através de um programa caríssimo, mas muito bom, já testado no MIT, que fora comprado como parte do pacote que incluía o projeto que o coronel teve de apresentar ao BBC para conseguir um volumoso empréstimo. O empréstimo permitiu ao coronel desenvolver o agronegócio que ali, na vizinhança do Capilo, deu aso a um movimento desusado de tratores e máquinas industriais nunca vistas por aquelas bandas. O projeto também fazia constar uma sede social com balneários e refeitório para os trabalhadores e uma central elétrica gerida a gasóleo para que a energia garantisse o bom funcionamento de todas as complexas máquinas, tipo computadores, que iriam ajudar a gerir o empreendimento, tal como consta nos manuais da gestão sustentável dos negócios. O grande gerador passou a garantir não só o funcionamento do único computador que foi, entretanto, desencaixotado, mas também a eletrificação de um mochito de grevilhas, antecipando a tal sede social e o funcionamento de uma aparelhagem que passou a marcar a agenda cultural dos alargados fins de semana. As máquinas, os tratores e alguns caminhões animaram os dias pausados da banda e foi ver uma azáfama a plantar bananeiras, a arrancar bananeiras, a plantar ananases, a arrancar ananases, a semear milho e, como o milho secou sem dar maçaroca, nem foi preciso arrancá-lo. Todo esse movimento de trator, caminhão, retroescavadora trouxe consigo a novidade do comércio do gasóleo, que passou a aparecer na cantina dos Santos em vez de petróleo,
e da cerveja, muita e variada cerveja. Tal como veio, todo esse movimento foi na companhia do coronel que nunca mais ninguém viu. O esqueleto de uma retroescavadora que parou debaixo de um mochito de grevilhas, os restos dos candeeiros espalhados por essas grevilhas, como marcas gloriosas do progresso, e o António Tratorista são as lembranças desses festivos, recentes e curtos dias. O António Tratorista deixou de ter trator, de ter patrão e de ter salário, e por isso voltou ao negócio dos touros, de grevilhas, de macoca e do que lhe aparecer. Mas Tratorista passou a ser o seu apelido. Toda a gente o conhece, no Capilo e arredores, por António Tratorista. Nos tempos do coronel, António Tratorista fora confrontado, por 2 ocasiões, com casos de abuso da mulher do outro. Andou metido com a mulher de um tratorista, com quem ele se enrolava quando o colega o rendia no turno, e com a filha dos 5 tostões, que já tinha aceitado o pedido do Chico. Para ambos os casos, foi chamado o coronel, que não quis perder o bom tratorista e avançou com as multas que teve de pagar após o caso ter sido julgado na banza da Quilenda. António Tratorista voltou à sua atividade anterior e os seus diversificados negócios mantinham-no folgado. Não só era bem visto na cantina do Zezé, como em casa, garantindo a harmonia e o consenso num sítio e no outro, porque havia sempre dinheiro para as necessidades correntes. Mas António não era o homem de se acomodar a uma situação folgada e começou a reparar na Cristina, que é a filha do Bong. O Bong veio há muito tempo do Longue e fixou-se no Capilo. Também trabalhou para o coronel, mas como capataz. É um homem muito sério, de poucas falas, e toda a gente sabe, por vezes, desentende-se com a Julieta, com quem se manteve quando por cá se fixou, e que é uma mulher trabalhadeira, mas muito decidida. A Cristina já fez 14 anos e está uma linda rapariga, de carnes volumosas, que querem sair das suas roupas de menina, que não acompanharam o seu rápido crescimento. O seu quarto é do lado de lá da cozinha e um pouco separado do quarto do Bong e da Julieta, onde a vida familiar se desenrola sob a austera autoridade do casal. Todas as noites, depois de jantar, a Cristina recolhe ao seu quarto, que ela decorou com pósteres das campanhas das últimas eleições, banha-se, perfuma-se e enrola-se nua no seu pano e estende-se na sua esteira. Não espera muito, só o suficiente para tudo estar sossegado. Levemente a porta se abre, a chama enfumarada da candeia de óleo de palma tremeluz, anunciando a chegada silenciosa de António Tratorista. A esteira passa a ficar mais aconchegada e a animação da longa noite inicia-se. Nem Cristina, nem António Tratorista contam como passam as noites. Ninguém sabe o que acontece naquele quarto. O que se sabe é que de dia, ao romper do dia, a Cristina vai à lavra com a mãe Julieta e o António Tratorista, do outro lado da aldeia, sai de sua casa e lá vai ele rodear para animar os seus negócios. À noite, mas à noite, todas as noites, António sai de sua casa furtivo e dirige-se para os lados do velho Bong. Na proximidade da casa, percebendo que ninguém o vê, desvia-se para lá da cozinha e entra silenciosamente no quarto da Cristina. Levanta a perna, sussurra António com a sua voz de cama que ele sabe que tanto entusiasma a Cristina e a faz, de boa vontade, abandonar as suas defesas e permitir a fricção suave da pele do joelho dele contra a pele da coxa dela.
depois de se ter deitado ao lado daquele corpo quente, nu, cheiroso, estendido na esteira e bem embrulhado no pano, como se for um bolo de chocolate preparado para oferta, lá manda o joelho a abrir caminho e a exercitar o jogo dos preliminares que os dois já tão bem o fazem mesmo de olhos fechados. Estranhamente ou não, pode ser uma nova estratégia de sedução. Naquela noite, António sente resistência e força com o seu joelho a abertura das pernas da Cristina. Vencida a inesperada resistência, as partes vão se encaixando num puzzle um pouco diferente do habitual, o que exerce em António um renovado desejo de aproximação, acelerando perigosamente a chegada a algo precoce do clímax. Bruscamente o pano que os cobre é arremessado para trás e convido-vos a ler o resto. E agora, faz favor de ler a obra toda. Aqui a minha família conhece mais ou menos os nomes destes personagens. Eu penso que o Cinco Tostões era aquele menino que brincava com ele. O Bong era o capataz. O Bong era o capataz. E o Cinco Tostões era o meu companheiro de brincadeira. Era mais novo que eu, ligeiramente, 1 ano ou 2. É evidente que buscar esses nomes, não é? Mas estes personagens não têm nada a ver com essas pessoas. Todos eles já morreram. O Bong que nós conhecemos, se fosse vivo, estaria para aí 100 anos. Era bem velhinho. Seria bem velhinho. Mas as 5 pessoas que se juntam aqui nesta história é evidente que são ficção, não é? Mas eu costumo juntar com outras 5 pessoas, com o Zito, arranjei lá um famoso para dar nome a um outro senhor que costuma juntar-se à nossa mesa e que aqui posso dizer que é o Cardoso, que é o mais jovem de todo o grupo, mas como tem o bilhete de identidade, foi o primeiro a tirar o bilhete de identidade, teve o bilhete de identidade que lhe dá já com 80 anos, mas não tenho de certeza. Ele anda naquele limbo de gozar com a possibilidade de ser tido como uma pessoa mais velha e o juízo das pessoas, que ninguém acredita que ele tem aquela idade, mas pronto, que o toleram, é muito engraçado. O Zito é o filho de Joaquim e o personagem que vai a Luanda é o Joaquim. O Joaquim foi todos nós, criou-nos a todos, até o Sarto se deve lembrar dele, não sei, mas com certeza que sim. Ele andava muito com o teu pai, portanto deves-te lembrar de Joaquim. O Joaquim fez tudo com o meu pai e fazia, começou a amassar o pão, não é? Ajudar o cozinheiro e passou para a cozinha, depois acabou como motorista. Era um mecânico e motorista. E além de mecânico era serralheiro, fazia tudo, fazia candeeiros, fazia não sei, fazia tudo. E herdou do meu pai, inclusive as deixas. E morreu com uns 90 e tal anos, aqui há 3 anos. Mas eu ia lá à casa dele, era lá que eu jantava, que eu comia, aliás. Ele me agasalhava e gostava muito de beber, não é? Ele dizia-me que estava conservado em álcool e ele agarrava no copo de vinho, ofereci-lhe um decanter. Ele bebia o vinho até numa caneca numa lata de atum, não é? Depois de tirar do atum servia para beber, mas não, eu ofereci-lhe um jogo de copos daqueles assim todos de cristal, um decanter, ainda estou ali no nosso capítulo ali, o vinho a ser servido cá de cima, no copo, e ele bebia aquilo e disse:
Não, rasta parta, era a linguagem do meu pai. Fui gastador, diabo, rasta parta. Dizia as coisas todas que o meu pai dizia, tudo. Também não devia ter ouvido mais nada do meu pai, a não ser aquilo, que era a única linguagem, o único discurso entre eles era aquilo. Mas era muito engraçado. E pronto, e eu fico muito sensibilizado com estas leituras que o Francisco faz destas histórias, mas acho que sim, tens razão. É isto. É isto. E de facto, aquela Luanda está muito longe. Está muito longe. E aqueles. Mas aquelas histórias, já tinha dito isso, eu não tenho imaginação para pensá-las. Aquelas histórias são todas contadas ali à mesa, inclusive a do leão. É uma história estranhíssima, a do leão, mas é o caçador que, ao contar a história, ele ficou tão impressionado com o rugido do leão e com o leão a correr para trás dele, páginas tantas começa a meter os pés pelas mãos, a dizer que era a árvore, vinha a correr atrás dele e ele via um leão lá adiante e ele foi a correr, apanhou no leão, começou a trepar para o leão e a árvore cai embaixo, a lamber as unhas ali, a árvore à espera que ele caísse e ele lá trepado em cima do leão e as pessoas todas estavam a ouvir. Mas estás a dizer ao contrário. E ele de facto ficou tão perturbado com o ataque do leão, ou o ataque, não sei se terá sido o ataque do leão, com a presença do leão assim tão ativo, que ele perdeu completamente. Ficou completamente bloqueado e não sabia o que dizia. Tu tens razão. Eu agora estou a escrever um outro livro. O meu universo é ali o Capilo, e aquilo tem gente que nunca mais acaba e tem histórias que nunca mais acabam. E é uma vida tão é um espaço relativamente pequeno, não é? Quantos habitantes tem? Não é assim tão pequeno como isso. O Capilo e a Caçamba estão juntos, aliás, como eu digo, não é? E aquelas duas aldeias têm mais de 4.000 pessoas. Todos vocês conhecem, não é? Sim. A nossa fazenda ficava precisamente nessa zona. O Capilo era vizinho, a aldeia do Capilo era vizinho da nossa. Quantos quilómetros quadrados tem essa zona? Tem ideia? Quer dizer, a fazenda tinha acho que 500 hectares. E aquilo claro, a aldeia tem os seus com 4, e as duas aldeias com 4.000 pessoas é uma área muito grande, não é? É uma área muito grande. Tudo é muito grande. Deve ter, sei lá, 4.000 pessoas, digamos que são 800 famílias. 800 famílias são para aí 10 hectares por família, são 3 a serem agricultados e outros 3 em Pousio. Portanto, estás a ver, anda para aí a zona, digamos, próxima, não é? São uns 8.000 hectares, 10.000 hectares. E depois tem as zonas de expansão, da mata, enfim, é relativamente grande. O Kwanza Sul, só o Kwanza Sul, depois o Cambanzé fica mais à frente, a Banza mais à frente, e o Cambanzé faz fronteira, só que do lado das Lavras, não é? Portanto, digamos, mais para o interior. O Cambanzé será mais para o interior, porque do lado
o Capilo, mesmo o Capilo antigo, agora mudou de posição, está mais perto da estrada, mas o Capilo antigo ficava nos limites a topografia de Angola é muito, muito simples. A Angola tem uma superfície, uma planície litorânea, às vezes de um quilómetro ou pouco, outras vezes mais, de 10, 50, 60 quilómetros. Portanto, é isto. E depois tem a parte alta, que é o Planalto Central. E os dois blocos chocaram, há uns milhões de anos, e fizeram o arrugamento, não é? Portanto, tem toda uma zona de cordilheiras que vão lá de baixo, desde da Canjala, em Bengala, por aí fora, vão até à Serra do Luís e por aí fora. O Capilo apanha os limites da laurisilva, que é uma mata tropical úmida do Ombuim. Quando foi da utilização das plantações, o surgimento das grandes plantações de café, aquela mata foi muito degradada. Perdeu para aí 60% da massa. Agora terá recuperado em determinados sítios. Noutros sítios não. Noutros sítios está completamente degradado. À volta da Gabela já não existe, praticamente já não existe mata, não é? A Gabela agora está ao céu aberto. E antes não, estava cheia de árvores à volta. Mas mais para o interior, onde há menos pressão antrópica, a mata regenerou-se completamente. Há 2 anos, há 3 anos que um helicóptero e demoraram quase 15 dias para o encontrar. Portanto, a mata deve ser bem fechada, não é? Mas o Capilo fica no limite, portanto, no limite mesmo. Ainda tem alguma dessa mata, dessa laurisilva, mas está paredes meias com o início daquilo que lá nós chamamos de Aricanga, que é a zona, digamos, da mata já dispersa e semiárida. E é assim, o Capilo está nesse limite. Mais para o interior tem o Cambanzé, mais à frente tem a Banza, e antes disso tem a Quilenda, não é? Que é o Isong. O Soba Grande vivia na Banza. Vivia na Banza. Yeah. O Soba Grande, que é o senhor. O seu Maurício, eu fui conhecê-lo, é um negro alto, de olhos verdes, mas completamente verdes. O gajo olha para ele, é verdade, olhos verdes. Eu lembro-me da ida dele lá para negócios com o papá, e ele e as suas senhoras ficavam na sala de estar com a irmã, e ele ia para o escritório fazer negócios com o pai, com o nosso pai. O que me lembro bem, e aliás há lá um filho, tem vindo a morrer os filhos, claro, era o senhor 200, não te lembro? Era? 200. Era filho do 200. Não, o senhor 200, não te lembro? Eu lembro-me de 200 perfeitamente. 200 era... Ele era filho do Soba? Não era filho do Soba. O que eu me lembro era o senhor 200, que era um senhor muito... Sim, da idade do papá, o mais velho, sim, que era um agricultor, com quem o pai fazia negócio, e os filhos ainda andam por lá. E é 200 porquê? É o nome. A história do... Alcunha, não é? Não. O Lourenço, o quer ser rico, por isso foi tão é filho do Lourenço. E foi ele que contou a história. Esse Lourenço é ótimo, eu não conseguia produzir, eu fiquei encantado com a história e disse, eu tenho que contar esta história, e acho que não consegui contar exatamente com a graça, com a leveza com que ele contou, mas é filho desse 200. E é isso, e agora estou a escrever a história
no meu tempo juvenil, quando íamos lá de férias, conheci lá uma senhora muito velhinha, que se chamava... A mãe do Eusébio. Do Eusébio Vela, que se chamava Maria Samba. Ela acho que se chamava Samba. E eu chamava-lhe Maria Samba Cachinda. Toda a gente ficou conhecendo por Maria Samba Cachinda. E ela era ótima. Ela não dizia uma palavra em português. E eu não falava uma palavra lá em Quimbundo. Mas entendíamos perfeitamente. Eu sabia o que ela queria. Ela queria era vivo filho. De maneira que eu levava-lhe uma garrafinha à despensa da Dona Hortense, tirava-lhe uma garrafinha de vinho do Porto, ia lá para a casa dela. Ela tratava-te de Monami. O Monami, o meu filho. Mona e filho. É meu. Mas a tua mãe ficava muito escandalizada, porque como ela Sim, cheirava mal. Trazia um trapinho assim, ela era muito pequenina. E o Jaja estava sempre abraçado a ela, então a padaria... É verdade. Eu agora estou a contar a história da Maria Samba Cachinda. E comecei a contar. Quero ver se introduzo ali elementos. Já é um personagem que vai recorrer muito a provérbios. Portanto, vai falar provérbios e vai deslindando aqueles pequenos, digamos, mal-entendidos que vão surgindo por ali. E há um mal-entendido muito interessante que surgiu há tempos. O Joaquim ficou o depositário da nossa casa. E foi ótimo, porque ninguém lhe mexeu. A casa ficou impecável até 92. Depois de 92 a guerra tomou conta daquilo. Mas até 92 não havia problemas nenhum. Eu ia para lá e uma das relíquias que lá havia era uma máquina de escrever muito velha, já era velha no tempo do meu pai, mas o Joaquim não deixava ninguém tocar na máquina. Então, um dia lá os camaradas da Quilenda vieram ter com ele, pedir-lhe a máquina. E ele, não, aí ninguém mexe. E ninguém mexeu. Até que encontraram uma forma de pegar na máquina. Foi... os gajos da DISA, mais mais a tropa, aparece e levam o Joaquim preso com a máquina de escrever. Porque tinha aparecido um papel da UNITA escrito e a letra só podia ser daquela máquina. No fundo, e o Joaquim lá ficou. O filho foi visitar o pai está preso, vai ter com o pai, chega lá. Não tem nada preso, vamos embora. E trouxe o pai para casa, pronto. Mas a máquina nunca mais apareceu. O que eles queriam, lá o camarada da Dias queria era ficar com a máquina para botar a mão. Os objetos de poder. Mas eu vou criar essa história do papel. Claro que já não será usar folhas de papel escritas a caluniar uma senhora qualquer. E vai ser a Maria Samba Cachinda que vai descobrir isso. De maneira que estou a escrever. Né? Ou seja, daqui a um ano estaremos aqui outra vez, não é? Espero bem que sim. Mas o Rui diz que vai ser um bocado difícil. Se calhar só em 2004 é que vai poder publicar o livro. Não? Sim. Pronto, eu nesta oportunidade, porque isto é um desafio deste homem, eu fiz este livro e quem o leu em primeira mão e fez o prefácio foi ali o Carlos. Estes livros têm uma particularidade, têm uma capa que é da Anitta, são desenhos dela ou aguarelas, e o Carlos já prefaciou o livro do Primo Beto, que me entusiasmou com aquele prefácio, e prefaciou este também. Esta história é o que tem a ver com esta t-shirt. Se lixe. Eu pedi ao Carlos, mas o Carlos disse que não está em condições para vir aqui falar, mas se não se importa, eu também gostava de falar deste livro. Mas tu também já o leste.
Sim, mas fala tu. Não, oi, Luís, chegaste ao mesmo tempo, faz favor. Este é um filho de empréstimo que eu tenho. A história é passada na Quilenda, não é? A Quilenda, eu vou-vos ler aqui o que é que eu digo da Quilenda. Diz assim: a Quilenda não é de hoje. A Quilenda ainda não foi cantada em noites de batuque. Ou já foi, mas eu não tenho notícia. A Quilenda ainda não apareceu a abrir os noticiários porque não tem ravinas que ameaçam o cemitério. Ou porque ninguém na TV tem um tio que é da Quilenda. Ou talvez porque o PIM está com dificuldade em encontrar o nome da Quilenda na lista. Não sei. Mas sei, e quero que os nossos leitores também saibam, é que qualquer semelhança com a realidade dos personagens e dos factos que se narram nesta história é pura coincidência. As personagens e os factos, mas os sítios existem, com muito mais vida que aquela que eu consigo escrever. E sei também, e aí vocês sabem, que os mais velhos a tratam por Isong. Dizem os mais velhos: onde vais? Vou a Isong. O Isong, porque a Quilenda era lá no Capilo, onde estava a roça do nosso pai, era ao lado das ruínas do posto da Quilenda, que foi um posto que foi construído na altura em que se começou a fazer a ocupação do Amboim, não é? Depois da guerra de 17-21, a chamada Guerra do Amboim-Celos. O Amboim tinha ocupação de uns açorianos que nos fins do século XIX tinham conseguido a autorização dos sovas para abrir comércio no Açango. O Açango é uma população muito antiga e que fica perto da Gabela. E depois daí começaram viu-se as condições que havia naquela mata para a produção do café robusta, e começou a haver uma ocupação. Então isso deu uma guerra atroz. Eu lembro-me, quando era miúdo, de ouvir falar um tio do Zito, que se chamava Roger Afonso Manuel, natural do Quirim, que foi pescador de baleias, que me contava, a tocar quiçanja, que naqueles tempos os brancos andavam a apanhar os pretos para lhe tirar as cabeças para pôr os motores a trabalhar. Conheces? Não é? Conheces isso? E, por outro lado, diziam os brancos que os pretos andavam a apanhar os brancos para os comer. De maneira que... Desculpa interromper, essa é a origem daquele verso do António Jacinto, não sei o quê, do Monagamba, para os motores. Sou eu que dou dinheiro para o patrão comprar as cabeças de pretos para os motores, mais ou menos isto, agora não sei exatamente o verso. Exato. E foram tempos terríveis, não é? Para isto ficar na memória e dito desta maneira, imagino. E então construíram ali um posto avançado, que era a Quilenda, onde estão lá as ruínas agora. Fica perto da Banza da Quilenda. Mais tarde, mas aquilo não tinha condições, visto pelo que eu ouvi dizer, havia dificuldades de água, então fizeram no Isong, que é onde está agora a Quilenda, o posto da Quilenda. Passou a concelho, que agora é um município. É conhecido o Isong. O Isong aquele meu amigo sabe o que é um Isong. O Isong é uma acácia siberiana, não é isso? Que dá a goma laca. E aquilo é muito rico nessa planta.
E portanto, era conhecido por Issom. Toda a gente diz, não é que tu és, vou ao Issom. Mesmo, eu já me lembro disso, portanto, das pessoas, quando se referiam à Quilenda, referiam-se ao Issom. É o Issom. Então, a história é uma história que eu acho que vocês deveriam ler, que era para poder conhecer bem algumas coisas lá da Terra. A Terra é uma terra, de facto, do mato, não tem nada. Agora fizeram uma estrada, que é a melhor estrada asfaltada de Angola. Sem dúvida que é. A última vez que lá fui, vim à noite, e choveu tanto, que eu não consegui chegar ao capítulo. Não consegui, cheguei aqui dentro e tive que voltar para trás. E portanto fiz a viagem à noite. E não era preciso sequer ter luzes. A estrada tinha refletores, marcação. A única estrada em Angola. Quer dizer, já há asfalto ali naquele sítio. Asfaltadíssima. De Quilenda à Gabela são 30 km asfaltado com o melhor asfalto de Angola. Nem sequer tu precisas de acender as luzes do carro. Não há nada mais. Ai, para a Quilenda é que não, para a fazenda é que não. Não. Só até Quilenda. Não, só até aqui. E então o homem chega e olha para... Vem com 2 carros, não é? Chega, encosta à frente da administração, as cabras que andavam por ali a pastar afastam-se, ele põe os pés na terra, a relação com a terra é ótima, faz o mapeamento daquilo e de repente tem uma epifania, desiludido porque de facto não havia nada, não havia lixo sequer, nem latas de blue nas estradas, não havia desenvolvimento nenhum. Aquilo é um atraso. Então ele parece-lhe assim em letras garrafais que se lixe. Passou a ser o tema dele. E o administrador, quando chega lá, o que é que um administrador quer? É projetos para ganhar dinheiro. Então manda vir a Camila, que é uma ótima rapariga que ele tinha conhecido nas raves do Som e que tem umas unhas muito bonitas, muito compridas e umas pestanas assim bastante daquelas reviradas e introduziu logo uma certa novidades lá naquela terra. Primeiro pôs um espelho logo à entrada do gabinete, que é para a Sua Excelência poder arranjar o nó da gravata, e ela pintar os lábios, porque ela quando vai a despacho leva o lápis e uma agenda na mão, como viu aliás na telenovela brasileira que passa às 18 horas as secretárias fazerem, e ela, impecável, e ela que começa a ser um personagem assim oco, transforma-se de facto no personagem mais importante daquela história toda. O administrador vai melhorando a gravata, vai usando o cartão de broado a ouro, essas coisas todas, mas de facto não tem nada naquela cabeça, nem avança nada. Mas a Camila sim. Então a Camila sugere uma série de ideias. E porquê é que nós não vamos fazer uma equipa de futebol aqui? Dá nome. Está a ver uma equipa de futebol. Mandamos vir uns brasileiros, ganhamos o campeonato e estamos projetados no mundo. E quem sabe? Eu não sei se repararam nisso, mas eu pus assim, porque nós angolanos somos assim mesmo. Eu digo, a equipa de futebol vai projetar o nome daquilo ainda no mundo. E se tivermos sorte, em África. Não, é que a África é o berço da humanidade, caramba. O mundo está contido em África. É uma parte insignificante da África. E Angola, claro, é o centro da África. E então a rapariga manda vir, diz isso. E diz, e outra coisa, eu fui a Luanda e quis comprar uma vassoura e não encontrei. Há uma crise de lixo em Luanda tão grande que há falhas de vassouras. Porquê é que a gente não faz aqui uma fábrica de vassouras?
Então vou fazer uma fábrica de vassouras na Quilenda, não só para lançar, para poder fazer uma germinação da Quilenda com, sei lá, com uma cidade qualquer, possivelmente com Glasgow ou qualquer coisa, né? Quilenda apresenta vassouras e Glasgow, e pronto, é uma bela germinação. E é a Camila que tem estas ideias todas. São ideias brilhantes. Aliás, a Camila é um personagem ótimo porque ela, antes de ir para ali, antes de subir até o Portugal, está no litoral de Passo Baixo, e a Quilenda está a 1.300 metros, mais ou menos. E então, quando ela chega à Quilenda, ela já tinha ganho um concurso de Miss lá do bairro dela. E ela tinha sido muito clara quando ganhou, quando a entrevistaram. Não, eu faço tudo para proteger a vida dos catuituís. Os catuituís são aqueles passarinhos de papo azul, né? Fazem tudo. São pequeninos, muito bonitos, parecem um banco. E então ela ficou a protetora dos catuituís. Não havia problema nenhum em relação à capacidade que ela tinha de dirigir as preocupações ecológicas da Quilenda para alinhar Quilenda com as melhores práticas na defesa do nosso planeta. É evidente. A partir dali, acho que o assunto do aquecimento global vai ficar aí. Porque vai aparecer, entretanto, o Angosat. O Angosat é este satélite que Angola vai lançar. Já lançou o primeiro que desapareceu, ninguém sabe onde é que ele está. Parece que vai lançar o segundo agora, mas aqui no livro é o quinto. E esse quinto já tem todas as possibilidades e mais uma. De tal maneira que eles mandaram vir um teodolito para fazer a medição, para tratar da resina, que é uma coisa importante. E quando o engenheiro chegou lá, disse: não, o teodolito está fora, isso é peça de museu. Agora, com a Angosat resolve-se o problema. De maneira que o teodolito agora faz parte do museu das novas tecnologias aqui dentro. É ótimo, porque acaba o senhor administrador a dizer: olha, o dia está a acabar, é melhor eu ir para o palácio, que tem 25 ares-condicionados, mas não tem água. A água a gente toma de caneco, mas tem 25. É um espetáculo. É verdade, não é ficção, é verdade. Uma casa nova, bonita, bem feita, com primeiro e segundo andar, ar-condicionado, mas a água não. A água é com o caneco, claro. É a melhor maneira de tomar banho de caneco. Por água. A circular é um bocado complicado. De maneira que o senhor administrador também já não consegue pôr o gerador a funcionar, porque a peça veio para Portugal e nunca mais vem. Parece que as contas não estão saldadas. Então ele tem que ir acender o Petromax, que era um ótimo instrumento para fazer luz, que nós tínhamos lá no Capil. E então, há 70 anos era o Petromax. E o senhor administrador tem Petromax, porque é administrador, porque é Sua Excelência. Porque o senhor secretário já não tem Petromax, tem candeeiros a petróleo, que também é bom. E é assim que acaba a história. É eles terem que ir para casa resolver o problema do petróleo para poder ter luz à noite. Depois de terem ensaiado e a hipótese de construir, depois claro, da fábrica, não é? Da fábrica de vassouras, que teve um nome pomposo, teve, aliás, todas as figuras importantes do Sombo presentes na inauguração da maquete, que hoje, se vocês quiserem, está lá na sala nobre do município. O senhor administrador que ia levar para casa, mas disseram: não, ali fica bem. E pronto, está lá, a maquete. É isto.
e espero que... E o senhor administrador que chegou com aquele lado austero, Claro. Que não ligava a ninguém, a olhar de soslaio para o seu secretário, A desconfiar dele. Exatamente. A não lhe passar cartão, acabou finalmente em grandes jantaradas com o secretário. Que acabou enrolado com a Camila. Isso, tem que ser. É porque a Camila, não se esqueçam, a Camila era conhecida do Bernardo. O Bernardo era o senhor antes de ser Sua Excelência. Mas é assim, vocês têm que acreditar em mim. Eu sou do Capilo, e gente do Capilo nunca falou. Coisa que assim não fosse. Ele nunca falou, nunca falaste. Mas eu não sei quimbundo e traduzo o mais corretamente possível. E então, esta Camila, quando vem lá debaixo do Sumbe, tinha vivido as raves, não é? Porque há uma festa muito importante no Sumbe, que é o Festa e Sumbe. E então, aquilo é uma animação durante uma semana. E o Bernardo conheceu aí e achou que ela era de facto uma rapariga bem capaz de trabalhar com ele. E o problema era que não havia o problema era resolver a grave vigilância, não é, que o Tribunal de Contas tem sobre a probidade. Não é? A probidade é uma coisa importante, não é, do cargo público. Então, como é que eles vão trazer a Camila se não está previsto no orçamento uma secretária? Ele lá conseguiu convencer o excelentíssimo, a Sua Excelência Excelentíssima, que é o Sr. Governador, a introduzir esta, digamos, esta exceção. Exato, esta exceção lá para Aquilenda. Então ele traz aqui a Camila, mas aí ficava o problema do dinheiro. Como é que vamos pagar? Então, não dá, as finanças vão lá puxar. Aqui para Aquilenda só há verba para auxiliar. E o auxiliar não dava sequer, o salário de auxiliar não dava sequer para as unhas da Camila, é evidente. Então, ficou o impasse outra vez. Então, vai ter com Sua Excelência Excelentíssima, e Sua Excelência Excelentíssima disse: não, meu amigo, nós só pensamos no bem do povo. Por isso, criámos aquilo que se chamam os subsídios. Não é? Portanto, ela vai para lá, leva o subsídio de alojamento, o subsídio de isolamento, o subsídio de apresentação, o subsídio. Vou 25, 6 subsídios. Maternidade? E ela exigiu, não, de maternidade também. Eu não estou grávida, mas não nada impede que possa ficar. E então ela foi com esses subsídios todos. A Camila, e foi um êxito a Camila. E as cabras voltaram à entrada do palácio a pastar na... Pois, porque o que ele ouvia morreu. Sua Excelência era muito rigoroso. Sua Excelência, logo o primeiro dia, disse: eu aqui, aliás, ele quando entrou, havia assim umas pessoas distraídas ali no. Eu pensei que elas estavam lá para o saudar. Que ele sai, como tinha visto a rainha da Inglaterra, depois a saudar aquela gente. E então as pessoas ficaram assim a olhar para ele e animaram-se, não é? Aquele sussurro. E depois viu as cabras, viu o pessoal todo formado à frente, que o Sr. Alfredo tinha preparado o pessoal para receber a Sua Excelência, e achou que havia ali qualquer coisa que não estava certo. Porque aquele Sr. Alfredo apresentou-se como estudante de psicologia e chefe de secretaria. Estão a ver? Primeiro estudante. Ele disse: não, isto não está certo. Então ele disse: não, meus amigos, muito obrigado, esse vosso cuidado, eu gostei muito, mas devo-vos avisar, para mim
A pontualidade é britânica. 8 horas são 8 horas. Nem é 8h03, nem 7h57. Portanto, fixem bem. Pontualidade. E as cabras aqui não. Vamos a correr com as cabras. E correram com as cabras até o seu quilo ia morrer, depois as cabras voltaram outra vez para a pastar lá. Mas Sua Excelência, é ótimo. Mas é mesmo Sua Excelência. Eu conhecia lá um administrador, conhecia-os todos, não é? Passo por lá. E então a administradora era sobrinha de um senhor que foi compadre do papá, que era o senhor Manuel Carpinteiro. E ela é sobrinha do Manuel Carpinteiro. Era padrinho de muitos filhos dele. E então ela, portanto eu conheço, não conhecia assim pessoalmente, mas disseram quem era, pronto, e ela conhece-me, é evidente. É muito mais fácil conhecerem-me a mim do que eu estar a conhecer aquelas pessoas, porque não vou lá. E quando chego ali, a miudagem toda, toda a gente conhece. Né? O branco chega ali no meio daquela poeira toda e aparece por ali e levo os, como é que são, os samba-pito, que são aqueles chupa-chupa. Tenho ali uma audiência muito grande. Então, esta senhora, que era administradora, tinha um marido que era meu amigo. Um amigo que trabalhou comigo na agricultura, amigo de longa data. E o meu amigo, para me falar da mulher, dizia: não sei se Sua Excelência está, a Sua Excelência. Eu a perguntar: mas então diz-me lá, a Monteiro está ou não está? Não sei, a Sua Excelência estava aqui, mas a Sua Excelência é capaz de ter. É assim, Sua Excelência. O respeito é muito bonito. Pronto, meus amigos, é tudo. Agora façam-me o favor de encher os cofres aqui da Unicep e compram os livros todos. Faça o favor, sim, senhor. Eu autografo.